Bem-vindo, doutores, a mais uma aula de Direito Processual Civil. Nós já estudamos a respeito da carência, ou melhor dizendo, já estudamos a respeito do primeiro elemento de uma petição inicial. Qual é? O endereçamento. Nós ficamos sabendo, então, que o endereçamento é feito por 3 elementos. Quais são os 3 elementos? Nós podemos dividir assim. A primeira parte nós chamamos de saudação. Saudação à primeira parte. A segunda parte nós vamos indicar qual é o juízo, se é monocrático ou se é o juízo colegiado. E a terceira parte vem a circunscrição, aonde nós iremos fazer se é sessão judiciária ou em uma das comarcas. Superada essa primeira parte, que é falar do endereçamento, nós vamos para o segundo elemento da petição inicial. E, portanto, nós iremos falar de partes. O segundo elemento é partes. Só que antes de entrar em parte, nós temos que saber o seguinte: um processo ele só vai começar por iniciativa da parte. Quando eu falo iniciativa da parte, a autora. O processo não começa por iniciativa do terceiro interessado e nem pelo réu. O processo inicia por provocação da parte autora. Ela vai tirar o juízo da inércia, solicitando uma tutela para aquele problema que ela está sofrendo. É lógico que, dentro desse princípio da inércia, não se pode haver o afastamento da jurisdição. E aí nós iremos entrar no princípio da inafastabilidade da jurisdição. Se eu entrei com uma ação avisando que houve uma lesão ou ameaça a um direito, o judiciário tem que me dar uma solução. A partir de que momento começa o direito de agir? A partir do momento que um direito ele é violado ou tem esse direito uma ameaça. Então eu posso entrar com uma ação preventiva, quando houver a ameaça, e uma ação corretiva, quando houver a efetiva violação, lesão a esse direito. Mas só que não é ad eterno que eu tenho que ficar esperando. Ele tem um prazo aonde esse direito vai se extinguir. E ele se extingue, na regra geral, pelo artigo 205, 10 anos, ou pelas exceções previstas no artigo 206, que são menores do que 10 anos. Princípio da inércia significa o quê? Se eu não propor a ação, o processo não vai começar. E o processo começa com a petição inicial. Então, a petição inicial é o meio pelo qual a parte autora tem para provocar a jurisdição. Ela é um ato processual, que nós estamos vendo aqui vários atos processuais, é um ato processual formal, porque tem que atender às regularidades, à exigência contida no artigo 319 do CPC. Devido ao processo legal, ele tem que seguir depois disso, ou seja, tem que ter a distribuição naqueles locais que tiver mais de um juiz competente, mais de uma vara competente. Vai ter que passar pelo juízo de admissibilidade, que nós já vimos, aonde o juiz vai analisar as condições da ação aqui. A ação atender os requisitos do artigo 389, o juiz manda citar. Agora, ela tem algum vício, ele pode, se for um vício sanável, pede que seja feita a emenda. Agora, e se for um vício insanável? Um vício insanável, como o do 330, ele vai mandar sentenciar sem resolução do mérito. Caso essa ação esteja em ordem,
é que o juiz vai mandar a citação para que o réu apresente a contestação. Mas para haver uma citação, para encontrar esse réu, para que ele possa vir ao processo apresentar a sua contestação, é necessário que o autor indique o local aonde esse réu pode ser encontrado e que qualifique esse réu, que é a matéria de hoje que nós iremos trabalhar. Então já vimos que um processo, a petição, ela tem que atender alguns requisitos por tratar-se de um ato processual formal. E olha que diz o artigo 319, a petição inicial deverá conter os elementos que nós estamos começando a estudar. E nós já estudamos o primeiro elemento, que foi o endereçamento, que já está ok. E agora estamos estudando o segundo elemento, que é qualificar. Em momento algum, o legislador falou: a petição inicial deverá conter apenas os elementos abaixo. Então, é precipitado as pessoas que dizem: não, eu só vou atender esses elementos aqui, não vou atender outros. Isso é um modelo geral. Portanto, esses elementos que nós vamos chamar aqui, elementos da qualificação das partes, seja autor, seja réu, seja testemunha, seja terceiro interessado, quando eu trouxer ao processo, eu tenho que trazer no mínimo esses elementos aqui. Mínimo. Eu posso trazer outros elementos? Sim, com certeza devo trazer. Todo e qualquer elemento para trazer e facilitar a decisão do juiz e para facilitar o cumprimento, o deslocamento dos oficiais de justiça, ou mesmo se for por AR ou por edital, é importante trazer aos autos, porque isso evita problemas com nomes de pessoas que têm nomes idênticos, mas outras qualificações não. Professor, então esses elementos aqui são chamados, e nós já estudamos no artigo 2º do Código Civil, vários elementos da personalidade jurídica ou elementos da personalidade civil. Elementos esses que só vão começar a surgir a partir do momento que a parte tenha nascido com vida. É com o nascimento com vida que ela vai ter nome. Por isso, só pode ser parte quem é pessoa. O nascituro não é considerado pela jurisprudência e nem pela legislação pátria pessoa. Ele é nascituro. É necessário nascer com vida para ter os elementos da personalidade civil, eu conseguir qualificar e, inclusive, receber uma doação. Mas tem que ter nome, estado civil. E quando eu falo estado civil, eu vou dizer se é casado, solteiro, viúvo ou se está em uma união estável. Mas, professor, aqui não apareceu ainda, tem os nomes completos, estado civil e a profissão da pessoa, mas não apareceu ainda a nacionalidade. Eu sou obrigado a colocar a nacionalidade em determinados casos, sim, para ficar mais fácil de saber quem é a pessoa e qual é a nacionalidade dela. Então, é um elemento extra que eu vou trazer, mas que é necessário, às vezes, no processo. E, dependendo do tipo do processo, ele é muito funcional. Depois eu tenho aqui o CPF. Mas, professor, mais uma vez, eu não vi ele falando do número da RG. Mas se eu tenho o número da RG, eu coloco. Se ele tem um cadastro de estrangeiro, o número de estrangeiro, eu coloco também. Professor, se ele tem um número profissional, é um advogado, um engenheiro, eu posso colocá-lo também? Pode colocar, porque são elementos que distinguem uma pessoa da outra. Evita os famosos homônimos. Então, se eu tenho outros elementos para distinguir
tanto o autor, que eu sou responsável em qualificar, como o réu, que eu tenho que trazer os elementos mínimos que estão ao meu poder para que eu possibilite a citação dele. Lembra que a minha petição vai passar por um juízo de admissibilidade. E nesse juízo de admissibilidade, se o juiz não conseguir citar o réu, e não for o caso de citação por edital, ele vai pedir que emende, corrija o endereço, porque o endereço está errado. Então, eu posso trazer o número da RG com absoluta certeza. E eu vejo também aqui que ele fala do CNPJ, quando for pessoa jurídica. Professor, então, pessoa jurídica tem nome? Fantasia. Nome de fantasia ou razão social. Então não vai ser nome, vai ser o nome de fantasia ou razão social. Pessoa jurídica tem estado civil? Não, mas pessoa jurídica, posso dizer se ela é pública ou ela é privada, se ela é economia mista ou se ela é empresarial limitada ou sociedade anônima. Professor, tem profissão? Não, mas tem ramo de atividade. Observa que a norma ela não pode ser analisada de forma literal. Jamais eu vou analisar essa norma de forma literal. O legislador, é lógico que não trouxe determinadas informações aqui como elementos de qualificação, mas eu sei que são necessários para colocar e comunicar à justiça. Se a lei não me exige, eu não sou obrigado a colocar. Mas se o juiz tiver dificuldade de localizar a pessoa, o réu, que não está conseguindo localizar, ele vai pedir para você emendar nos termos do artigo 321. E caso não o faça no prazo determinado pela lei, o juiz vai lá e extingue o processo conforme informa o parágrafo. Se a diligência de emenda não acontecer, o juiz vai simplesmente extinguir o processo. Tem também o endereço eletrônico. A pessoa jurídica também tem endereço eletrônico? Tranquilo. Professor, pessoa jurídica tem domicílio ou residência? Não, mas tem sede, então eu tenho que dizer onde ela está sediada. Observa que toda vez que eu analisar uma norma jurídica, eu tenho que fazer de forma sistemática, não de forma literal, e achar que a norma jurídica só é aquilo que está escrito ali. Eu tenho que recorrer também à jurisprudência. Por isso que é necessário analisar à luz de uma jurisprudência. Porque o que faltou, que ficou na cabeça do legislador e ele não colocou no papel, a jurisprudência vem incompleta. Vamos dar um exemplo que eu trouxe aqui, a reclamação trabalhista, por exemplo. É lógico que lá na reclamação trabalhista, quando eu vou fazer uma reclamação trabalhista, eu trago outros elementos que são necessários para a qualificação, como o nome da genitora, do reclamante, que é a parte autora, o número do PIS e o número da CTPS com a sua série. E olha que ainda se coloca a data de nascimento, porque são informações importantes que quando o juiz vai dar uma sentença ou ele está na fase de cumprimento de sentença, já tendo no processo, ele não precisa intimar a parte autora, olha, eu preciso de tal dado para poder definir a liberação da chave do FGTS, por exemplo. Ele tendo essas informações dentro do processo e o reclamante sendo diligente e já deixando à disposição do magistrado, ele vai ganhar tempo, que caso contrário, princípio da celeridade você joga no lixo, porque o juiz vai ter que te intimar e você vai ter que dar uma resposta para o juiz. E o princípio da economia processual, processo mais lento e demorado, mas você exige do julgador para que ele fique dando decisões e mais decisões, despachos e mais despachos, para quê? Para cumprir algo que, se você fosse diligente e colocasse na petição inicial, ficaria mais fácil, um processo torna-se rápido. Ninguém entra num processo, ingressa
inicialmente com ele com o fim de vê-lo protelar pela vida. Para isso que as partes têm que colaborar entre si, e aí tem o princípio da urbanidade, respeito, e o princípio da boa-fé objetiva. Quando eu falo de endereço, domicílio e residência, eu tenho que saber algumas regras. E para isso eu vou voltar lá no direito material. É o direito material socorrendo aqui o direito processual. Aqui ele só colocou o domicílio e a residência. Ora, mas eu tenho algumas peculiaridades que eu devo prestar atenção. No domicílio, por exemplo, das pessoas jurídicas, União, Estado, Município, é onde estão as suas respectivas capitais. Eu tenho também de outros dos municípios onde funciona a sua sede, aonde está a administração municipal. E alguns outros também, pessoas jurídicas, aonde está funcionando as suas diretorias ou administração principal. É nesses locais que eu vou ter os endereços, o domicílio, residência. Tem também, por exemplo, do incapaz. Onde é que eu vou encontrar o incapaz? Ora, se ele tem um representante legal, se ele é absolutamente, ou do seu assistente, se ele é relativamente. O absolutamente está no artigo 3º, enquanto que o relativamente está no artigo 4º. Servidor público pode ser intimado no seu respectivo órgão aonde exerce as suas funções públicas. O militar no local da sua organização militar. O militar da Marinha ou da Aeronáutica na sede do comando ou aonde estiver prestando o serviço militar. O marítimo aonde o navio estiver matriculado. E o preso na unidade prisional que ele estiver cumprindo a pena. Então, são algumas regras que eu tenho que observar na hora de fazer a qualificação das partes. Um exemplo que eu posso trazer para vocês são daqui. Com base lá no inciso 2 do artigo 319, eu tenho uma qualificação de um capaz. Como? Nome, nacionalidade, estado civil, tal. Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, cédula de identidade ou a carteira profissional, o CPF, endereço eletrônico. E quando eu vou falar da residência e domicílio, eu vou ter que qualificar, abrir de uma forma que fique fácil, principalmente quando for réu, para o oficial de justiça fizer o deslocamento e encontrá-lo. E é muito usual hoje, numa petição, para facilitar mais ainda, é você ter o croquis. Você bater aquela foto pelo Google Maps e já jogar no processo, marcando onde é que é o local. Facilita e muito a vida do oficial de justiça e a vida das partes. Isso é utilizar a tecnologia a favor. Tanto é que é muito comum também você colocar na qualificação o telefone. O oficial de justiça não encontrou a parte ré. Ele liga ou manda pelo WhatsApp porque ele tem o endereço completo da parte autora, inclusive o telefone. Então ele pode ligar, não é preciso mandar para o juiz. Olha a atividade, olha o material, olha a tecnologia sendo utilizada para facilitar um processo. Se nós temos essa tecnologia na mão, vamos utilizar. Quando eu estou qualificando um absolutamente incapaz, é lógico que o endereço dele vai ser o mesmo endereço do seu representante legal. Qualificação de incapaz, eu tenho que qualificar o incapaz e depois eu começo a qualificar também o representante desse incapaz. São dados que o juiz pode precisar. Lembrando que absolutamente incapaz, de acordo com o artigo 70 do CPC, ele será representado, enquanto que o relativamente incapaz será assistido. Qualificação do incapaz é parecida.
A única coisa que muda é que eu vou botar o nome do representante legal e aqui o nome do seu assistente. Ele será, nessa forma aqui, assistido. Tem também a qualificação das pessoas jurídicas, e eu vou trazer algumas informações. Ela não tem RG, mas ela tem o cadastro geral de pessoa física, de empresa empresarial, junto à Cefaz. Ela tem uma inscrição estadual, eu vou jogar. Ela tem o NIR, a inscrição da Junta Comercial Municipal, eu vou colocar. Aqui, qual é a finalidade daquela ação? Às vezes algumas informações são necessárias, por exemplo, se eu estou querendo destituir um tributo estadual, eu vou ter que usar a inscrição estadual. Se é um tributo municipal, eu vou colocar minha inscrição municipal. E isso porque eu quero deixar o processo célere. Mas e para aqueles que vão fazer ainda exame da ordem? Vou dar algumas dicas. Se o problema falar que o nome da pessoa é José, não crie dados extra que não tenha no problema. Isso pode representar a eliminação do certame. É como se você quisesse comunicar-se com o examinador dizendo, olha, se eu colocar determinado sobrenome, tu vai lembrar que sou eu e você vai lá e corrige. A prova não pode haver nenhum tipo de sinal que comunique com o examinador. Então, não invente dados. Professor, no CNPJ aqui eu posso colocar XXXX, 3x? Lógico que não. A FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que faz hoje os exames da ordem, só aceita no máximo 2x. Evite excessos de pontinhos, ou então inventar 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, que isso daí é elementos para te eliminar de um exame da ordem. Observa o mínimo da qualificação exigida. Evitar assinar a peça jurídica quando você estiver fazendo um exame da ordem. Tem outros tipos de qualificações que são em cartório, que você observa que aparece já a nacionalidade, por isso que nós trazemos ali no modelo mais completo a nacionalidade. Agora vamos ver partes para agir no processo, postular, pedir em juízo não é para todas as pessoas. Somente para aqueles que têm interesse e legitimidade. Essas são as duas condições explícitas da ação. Professor, temos condições implícitas? Sim. Possibilidade jurídica do pedido, que ainda está enquadrada no artigo 814 do Código Civil, como, por exemplo, as dívidas de jogos que não podem ser exigidas. A pessoa pode entrar com uma ação propondo, pedindo a dívida de jogo, mas o juiz vai extinguir o processo com resolução do mérito, nem vai citar a outra parte, porque diz é proibido, não tem possibilidade desse pedido seguir. Mesmo que ele cite o réu se manifeste que realmente deve, ele não pode executar, ele vai dar uma sentença, mas não vai poder executar. Então, para não perder tempo, ele vai extinguir o processo com resolução do mérito, informando que aquele pedido é impossível de ser realizado, por causa de uma vedação contida no artigo 814 do Código Civil. O que é postular? É propor uma ação, é apresentar uma contestação, é se manifestar nos autos, é impugnar um recurso, é impugnar uma contestação, é opor-se através dos embargos, é interpor recurso, é recorrer ou contraditar os recursos que foram interpostos, é entrar com uma execução, é apresentar o embargo de terceiro, o embargo de declaração, embargos ao TST, vários tipos de embargos. Isso é postular. E para postular em juízo, é necessário ter duas coisas: interesse e legitimidade.
Interesse e legitimidade. E a legitimidade é o quê? Legítimo titular do direito que foi violado está sendo ameaçado. Professor, existe a exceção do artigo 18, como, por exemplo, o nascituro não pode postular em juízo porque ele não tem ainda a capacidade de ser parte. Por quê? Porque ele não tem personalidade jurídica ou personalidade civil, aquela personalidade que só surge com nascimento com vida, conforme diz o artigo 2º. Ele não tem capacidade de direito, ele tem expectativas de direito. Então ele pode postular? Não, ele não pode postular. E no caso de alimentos gravídicos? No caso de alimentos gravídicos, a Lei 11.804 diz que é a mãe que pede no nome. Então é uma exceção do artigo 18. Quem tem o direito violado tem a legitimidade, via de regra, porque a lei pode dar outro, como exemplo que eu falei do alimentos gravídicos. Legitimidade pode ser dada tanto pelo direito violado, como pela lei. E o interesse de agir, eu tenho que fazer a necessidade e a adequação. Vamos dar um exemplo dessa necessidade? Quem não chegou para sua mãe e não pediu um dinheiro emprestado? Quando pede emprestado, gera a expectativa de fazer o pagamento, a devolução. Mas passa-se os anos e essa devolução não é feita. A mãe tem o interesse de agir aqui? É necessário que ela entre com uma ação para pedir do filho aquele valor que ele pediu emprestado para ir para a balada com a gatinha? Não. E a adequação, por exemplo, José e Maria se envolverem em um acidente de trânsito, culpa exclusiva de José. Maria entra na ação contra José, pedindo uma ação possessória, ou com uma ação de interdito proibitório. Maria tem a necessidade, ela quer a reparação do dano, mas a medida não foi a medida adequada. Então, quando eu falo em interesse jurídico, eu tenho que ter interesse jurídico e fazer adequação, porque sem isso, o processo não pode ser constituído. Eu tenho um pressuposto de existência. Já vimos, então, a respeito da legitimidade, que para postular em juízo é necessário ter interesse ou legitimidade. Artigo 8.9 diz: violado o direito, surge para o titular desse direito que foi violado um outro direito, o de pretensão em juízo, que é chamado de direito de agir, o direito de propor uma ação, que vai se extinguir nos prazos do artigo 205 e 206. 205, 10 anos, regra geral. 206, vem as exceções aos 10 anos. Fato gerador. Ora, quando eu falo de legitimidade, eu digo legítimo para propor ação é o detentor do direito ou aquele que a lei o faz, como a 11.804 no caso do nascituro. Legitimidade passiva é aquele que causou o dano. Aquele que causou o dano, via de regra, está obrigado a sanar o dano. Mas, professor, tem casos onde o causador do dano não é o obrigado a sanar. Nos casos da denunciação à lide, por exemplo, se eu tenho um contrato, José e Maria, por exemplo, se envolverem em um acidente de trânsito, culpa exclusiva de José, mas José diz assim mesmo em juízo quando foi acionado por Maria: seu juiz, realmente eu sou o culpado pelo acidente, mas eu vou denunciar a lide, a seguradora, porque eu fiz uma apólice
E nessa apólice, ela responde por todos os danos que eu causei. Não muda a titularidade, não obriga, não deixa a obrigação de ser cumprida. Somente que um terceiro é que vai ser obrigado, por força de contrato, a cumprir, a fazer a reparação daquele ilícito. Observa-se que o artigo 927, não querendo entrar muito, ele vem dizendo, ó, eu tenho que identificar aquele quem é. Eu vou dizer quem é a parte ré. E eu vou identificar o outrem. Observa aqui que eu também tenho que qualificar a parte autora. Por isso é necessário que eu saiba qualificar, porque dentro de um processo para pedir a reparação, artigo 927, que está no Código Civil, é um direito material. Eu, para poder postular em juízo, eu tenho que saber qualificar o réu e tenho que saber qualificar o autor. Identificar quem é o legitimado passivo, aquele que causou o dano por ato ilícito. Observa que eu vou trazer aqui o nexo de causalidade e a culpa, porque quando eu falo no artigo 186, eu vou falar da culpa, se foi por imprudência, se foi por negligência, e ainda posso acrescentar imperícia. Causou dano a outro, quem causa dano a outrem, a outra pessoa, está obrigado a reparar. E para que possa pedir essa reparação civil, é necessário que antes qualifique tanto o autor como o réu. Quando eu falo de responsabilidade civil subjetiva, o dever de apontar a culpa. Mas quando eu falo, por exemplo, da responsabilidade civil objetiva, eu tenho que identificar também o causador do dano. Ó, foi o animal. Mas o animal não responde, então é o dono do animal que vai responder, ou aquele que está com a detenção do animal, está na posse do animal. E eu vou também identificar aquele que recebeu o resultado negativo ou prejuízo, que está experimentando prejuízo, ou seja, a vítima. Legitimado, passivo, legitimação ativa, e vou mostrar a culpa. Não preciso mais mostrar a culpa. Tranquilo? A culpa do réu eu não preciso mostrar. Vai ser o réu que tem que mostrar a culpa do autor. Aqui o autor, 927, tem que mostrar a culpa do réu. Ambos têm que ser qualificados? Ambos têm que ser qualificados. Tranquilos até aí? Legitimidade passivas, então vamos agora falar de uma certa forma mais tranquila. O artigo 18 está falando das legitimidades. Ninguém, não autoriza ninguém, via de regra. Ele está dizendo ninguém. Mas lá na frente ele já fala do salvo, da exceção. Então, via de regra, ninguém pode pleitear direito de outrem em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento. Aí vem a Lei 11.804. Nascituro, aqui nesse pedaço aqui, não tem personalidade jurídica. Quem o representa? Ninguém. Ele não tem personalidade jurídica, não pode ser representado. Então a mãe pede, nesse período aqui, em nome próprio, direito para o nascituro, direito alheio. Ela não está pedindo para ela está pedindo para o nascituro, que não pode ser parte. Então ela usa o nome dela. E o nome dela vai ficar até o parto. Depois do parto, olha o que acontece. A mamãe sai, deixa de ser parte. Quem vem para ser parte é o recém-nascido. Nasceu com vida, ele passa a ser parte. E a mamãe, representante legal do recém-nascido.
Porque ele ainda não pode exercer pessoalmente o ato da vida civil. E se ele não pode exercer pessoalmente os atos da vida civil, até os 16 anos incompleto, quando ele ainda continua sendo absolutamente incapaz, é a mamãe que vai representá-lo. Entre os 16 até os 18 anos, não sendo emancipado, é lógico, ele continua com uma incapacidade relativa. Só que eles enquadrados no artigo 4º do Código Civil. Então, nesse caso, olha o que acontece com a mamãe. Ela deixa de ser representante legal, que era antes, até os 16 anos incompleto, e passa a ser assistente. E após os 18 anos, se não tiver enquadrado no artigo 4º, aí ele adquire a capacidade de fato. O nascimento com vida dá para ele a capacidade de direito, que vai começar com o nascimento com vida e termina com a morte. E a capacidade de fato começa aos 18 anos e termina com a morte. E quando ele consegue exercer pessoalmente, ou seja, não necessita mais ser representado e nem assistido, ele adquire a capacidade processual ou capacidade de estar em juízo. No direito material, os professores falam de capacidade de fato. No direito processual, vamos falar de capacidade de estar em juízo ou capacidade processual, conforme fala o artigo 76. É a mesma coisa. Então, nascimento com vida, capacidade de direito ou capacidade de ser parte. Exerceu pessoalmente os seus direitos sem a necessidade de representante ou assistente legal, surge a capacidade de estar em juízo ou a capacidade processual, ou ainda a capacidade de fato. Então, lembrando bem, ninguém pode, mas no caso de nascituro, é a mãe que vai pedir os direitos do nascituro em nome próprio. Tem outorga legal na Lei 11.804. Então, vimos que uma petição inicial tem que ter endereçamento e tem que ter a qualificação das partes. Ora, eu já ouvi falar da triangularização do direito. Antes era falada de angularização. O autor pedia para o juiz que citava o réu falava com o juiz, que comunicava ao autor. Eu tinha uma angularização. Hoje, eles podem fazer acordos diretos durante o processo, em qualquer parte, e homologar na justiça. Então, dentro do próprio processo, a qualquer momento, as partes podem chegar a um acordo e só comunicam à justiça que chegaram no acordo. Por isso, hoje se fala em triangularização. O autor só vai começar essa relação jurídica aqui se ele propor uma ação e uma ação válida. Lembra, se tiver vícios sanáveis, vai ser mandado emendar. O juiz, no juízo de admissibilidade, não vai deixar a ação passar. E se tiver vício insanável, o juiz não vai citar o réu, não vai formar relação jurídica. Ele vai extinguir por inépcia. Para poder vir o réu ser citado e formar essa triangularização, é necessário que a petição esteja em dia, em ordem, e o juiz faça uma citação válida do réu. Aí, citando validamente o réu, o processo está constituído, existem autor, réu e começou a relação jurídica. Começam a trabalhar.
que é capacidade de ser parte? Capacidade de parte começa com a nascimento com vida. É o nascimento com vida que vai dar essa personalidade civil. Então, capacidade de ser parte precisa do nascimento com vida, que vai trazer os elementos da personalidade civil, que são aqueles elementos que eu coloco na qualificação. Elementos da personalidade civil: nome. Nascituro não tem nome. Nascituro não tem nome. Então, logo, ele não pode ser parte. Precisa da capacidade civil. Por isso que o artigo, a lei 11.804, ela exige que tenha um nascimento com vida. E do alimentos gravídicos, ela autoriza que a mãe faça esse pedido em juízo. Capacidade de ser parte precisa do nascimento com vida. Capacidade de estar em juízo ou capacidade processual é a mesma coisa. Só que se eu analisar o artigo 70, eu vou verificar o seguinte: toda pessoa que se encontra no exercício dos seus direitos tem capacidade de estar em juízo. Legislador, faltou alguma coisinha aqui. Porque veja só, o nascituro não está exercendo o seu direito quando a mãe entra com a ação. Não está sendo exercido o direito do nascituro até ele fazer 18 anos e adquirir sair da relatividade, da incapacidade relativa. O tempo todo, desde a concepção até os 18 anos, o direito está sendo exercido. A diferença é que não é exercido pessoalmente. Do parto até 16 anos é exercido pelo representante legal. Dos 16 aos 18, muda para assistente. E antes, a própria genitora, no caso de alimentos gravídicos. Somente no caso de alimentos gravídicos, a genitora pode fazer no nome dela mesma. Portanto, o artigo 70, toda pessoa que se encontra no exercício, faltou aqui, pessoal de seus direitos. Porque o exercício ele vai estar, sim, vai estar exercendo os seus direitos da vida civil. Só não de forma pessoal. Vai estar sendo exercido por representante ou assistente. Então, capacidade de estar em juízo, ou a capacidade processual, que é a mesma coisa, representa exercício pessoal de direito. Capacidade civil. Capacidade de fato. Aqui, capacidade de direito. Logo, a incapacidade de estar em juízo ou a incapacidade processual gera uma impossibilidade de exercer os seus direitos pessoalmente. Não tem a capacidade de fato. Incapacidade das partes ainda, vamos saber o que é a incapacidade absoluta. Incapacidade absoluta, menores de 16. A partir dos 16, incapacidade relativa, entre os 16 aos 18. Se é ébrio, viciado, não pode, de forma transitória, transtornos, pródigos. Observa que, uma vez adquirida a capacidade de fato, ela pode ser retirada. Quando? Por exemplo, virou ébrio.
já tinha capacidade de fato, ela pode ser retirada de forma transitória, até ele recuperar a capacidade de novo. Como dos viciados em tóxicos. Vai ser tirada de forma transitória e depois é devolvida. E isso vai ser através de uma interdição. Então, a capacidade, de fato, ela pode ser retirada com uma interdição da pessoa. A emancipação já é o inverso. Antes de fazer 18 anos, eu dou uma capacidade de fato. É como se fizesse, cessa a tua menoridade aos 16 anos. Essa tua incapacidade vai cessar aos 16 anos. Via de regra, pelo casamento, exercício de emprego público, colação de grau e etc. Capacidade processual. Incapacidade processual. Verificando a existência de uma incapacidade processual. Ingressei com uma ação, não representei. Não tenho representante, não foi qualificado representante legal. Não tenho representante legal qualificado nos autos. O que é que eu tenho que fazer? O juiz vai pedir para o autor providenciar a correção. Se o autor não providenciar essa correção, o que é que ele faz? Ele extingue o processo, ele pune o autor. Mas se o problema estiver na parte ré, ele vai pedir para o réu corrigir também. Se o réu não corrigiu, ele vai ser considerado revel. E se for o terceiro que quiser ingressar no processo, ele vai ingressar. Mas se ele não corrigir, será excluído no processo. Mas é um terceiro já constituído nos autos, é parte ré, não pode sair, deixar de ser parte ré, vai pegar a revelia, porque ele vai responder junto com o réu. Então, se o autor não corrigir, extinção do processo. Se o réu não corrigir, aplica-se a revelia. Se o terceiro interessado não corrigir, ele é excluído no processo ou é dado a revelia nele. E qual é esse prazo aqui que é dado aqui? Ele diz assim mesmo: o juiz suspenderá o processo por um prazo razoável. Se não é um prazo judicial, não é um prazo legal, é chamado de prazo judicial. É o juiz que vai definir esse prazo aqui. Vamos tentar analisar o artigo 76. O autor pediu, o juiz diz, emenda. Por quê? Porque você não está representado adequadamente. Não atendeu, extinção do processo. Ele vai pedir, emende, se tu não emendar, eu vou extinguir o processo. Se foi percebido com o réu, ele vai dizer, réu, emende porque tem um vício, você tem uma incapacidade processual e eu quero que você emende. Não emendou, dá uma decisão e aplica a revelia. Ou ele pode aplicar a revelia, dependendo do caso do processo, se for bem célere, aplica a revelia tão somente na sentença. Se for um terceiro que entre no processo, ele vai dizer assim mesmo, o terceiro, corrija o vício, você não está representando adequadamente, você tem uma incapacidade, seja ela relativa ou absoluta. Não atendeu, ele exclui do processo ou pode aplicar a revelia se estiver aqui no réu, no polo passivo. Capacidade postulatória não pode ser confundida com capacidade processual, capacidade de estar em juízo. Via de regra, a capacidade postulatória é dos advogados. É a capacidade de postular, conhecimento, ius postulante. Mas, professor, pode ser aqui, olha, na trabalhista,
existe o efeito do ius postulando, que diz o quê? Tanto o empregado como o empregador não depende de advogado para postular em juízo. Então, aqui eles têm a capacidade postulatória. E também nos juizados especiais, no artigo 9º, diz se a causa for até 20 salários mínimos, as partes não precisam de advogados. Mas, se precisa recorrer, já vai haver a necessidade do advogado. Ela não vai ter a capacidade postulatória. O direito de postular é para quem tem interesse, artigo 17. Capacidade postulatória é aquele que tem a capacidade, o conhecimento de fazer postular diretamente no juízo sem a necessidade de advogados. Só que essa causa aqui, ó, o artigo 791 da CLT, existe uma súmula, a súmula 245 do TST. Ele diz o seguinte, olha, empregados e empregadores poderão postular em juízo, mas vamos limitar. Quando for mandado de segurança e ação cautelar e ação rescisória, que é só matéria de direito, não tem condição deles fazerem isso porque eles não têm conhecimento jurídico para tal. É só matéria de direito que eu vou trabalhar nisso. E se é matéria de direito, como é que eu vou fazer eles fazerem uma ação rescisória, um mandado de segurança, ou mesmo uma ação cautelar, sem ter conhecimento jurídico? Impossível. Então, no primeiro grau, ele tirou só essas daí. Nos demais, você pode fazer. Provisor aí no segundo grau, recurso. O recurso ordinário ele pode apresentar, mas a ação rescisória não. E no terceiro grau, que é o TST, embargos ao TST, recurso de revista. E no grau especial, o recurso extraordinário. Podem fazer os embargos ao TST? Não, é vedado. Ele dá o direito até o segundo grau e diz assim, ó empregado, quando tu estiver postulando pessoalmente, o teu recurso ordinário pode ser por simples petição. Tem um requerimento na vara que você chega lá e diz, a sentença foi isso, você concorda, não concordo, quero recorrer, pronto, já está recorrido. Os advogados, RO, ele vai fazer parecido com a regra que tem lá no artigo 1010 do CPC. Portanto, capacidade postulatória é a capacidade de postular. É a capacidade, é o conhecimento jurídico, que é diferente daquele do artigo 17. Não vamos confundir essa capacidade postulatória com aquela capacidade com o direito de postular em juízo, que é uma condição da ação. As partes têm que atender o princípio da urbanidade e da boa-fé. O que seria o princípio da boa-fé? Expor a verdade nos autos. Evitar litigâncias de má-fé. E aí eu tenho quais são os elementos da litigância de má-fé.